vestidos de beleza e de esplendor, receberão o coro glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Timóteos, ao Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 a 7. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, a prática da súplica, a prática da oração, a prática da intercessão mostra a dependência de todos os moradores do mundo, do Criador dos céus e da terra. Nós dependemos de Deus. E porque dependemos de Deus, é que nós precisamos orar. Como a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, pois, exorta que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Então, devemos orar, devemos estar em comunhão com Deus. E ele diz: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Devemos orar em favor dos reis, devemos orar em favor de todos que se acham investidos de autoridade, e o propósito, o objetivo, a finalidade é para que vivamos vida tranquila, para que vivamos vida mansa, para que vivamos vida com toda piedade e para que vivamos vida de respeito. Então você veja aí o valor de se orar pelas autoridades, né? Porque produz vida tranquila, vida mansa, vida piedosa e vida respeitosa. E ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, orar pelas autoridades é bom, é aceitável. E termos uma vida tranquila, mansa, vida piedosa e vida de respeito também é bom e aceitável.
E ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o propósito de Deus é salvar todos os homens. Claro, nem todos serão salvos. Mas mesmo que todos não serão salvos, isso não significa dizer que o propósito de Deus não é salvá-los. Jesus morreu na cruz para isso, para proporcionar oportunidade de salvação a todos. E você pergunta, mas por que todos não são salvos? Porque nem todos se humilham diante de Jesus, nem todos recebem Cristo como Salvador de sua vida, nem todos querem se sujeitar ao único que pode salvar, que é Jesus. Mas deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pelo menos Deus fez o que pôde fazer para que você tenha a vida eterna. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Agora está com você aceitar ou não. E ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, entre Deus e os homens, só existe um mediador. Você pergunta, quem é Jesus? É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que o apóstolo Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Se você quiser ter vida eterna, não tem como fugir de Jesus. Precisa recebê-lo como seu Salvador. E ele diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo morreu na cruz para resgatar a todos. E ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então nós devemos falar de Jesus. Devemos dizer que só Jesus Cristo salva. Devemos dizer que o propósito da morte de Cristo na cruz foi salvar a humanidade, resgatar a humanidade, perdoar a humanidade, dar vida eterna à humanidade. E a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O convite está feito. E ele diz, para isto fui designado pregador e apóstolo. Paulo foi escolhido para ser pregador e apóstolo, para dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, apóstolo, o Paulo, além de pregador e apóstolo, ele era mestre, ensinava os gentios na fé e na verdade. Então, aqui está o propósito último do Evangelho. Vida eterna aos homens que abrem os seus corações e recebem Jesus como Salvador. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento, a tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus
seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.